Em abril de 1988, mais precisamente há 23 anos atrás, todas as atenções do país se voltaram para Linha Boa Vista, interior de Santa Rosa. Lá, uma menina chamou a atenção de amigos, de vizinhos e virou a atração para a imprensa local e nacional. O problema exato mesmo foi que ele não conseguia deixar lâmpadas acesas dentro de casa, que todas as lâmpadas da casa, ela olhava, a Leonice levantava o olho, olhava para a lâmpada explodia, ela se estourava a lâmpada. Um fenômeno para muitos sem explicação. Ela conseguia provocar ruídos inexplicáveis. Objetos se movimentavam pela casa. Lençóis e colchões se mexiam sozinhos. Leonice Fitz tinha 13 anos na época e não sabia explicar como tudo acontecia. Esses fenômenos atrapalharam a sua vida social. Ela deixou a escola e teve até que mudar de cidade. A família e os amigos contaram um pouco de como tudo acontecia. Para a mãe, ainda com dias de vida, a filha já era diferente das outras crianças. Isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas. Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei, tirei a boneca, ela abriu os olhos, olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas? Nas idas e vindas da escola para casa, uma revelação que para as colegas mais parecia uma brincadeira. Um dia desses ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava e chinelos andando, vassouras voando. E era isso que ela falava. Ela sabia mais do que as outras, ela enxergava tudo, contava para as outras tudo o que estava acontecendo, o que vai acontecer. E as outras ficaram bobas com aquilo, não sabiam o que era. Certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perna pro ar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saí para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? No início o pessoal achava que era um espírito, né, que se incorporou dela, alguma coisa assim, e aí passaram a chamar ela de fantasma da Linha Boa Vista. Elas não chamavam ela mais por Leonice, era aquela menina, e ela ficou marcada por causa disso, né, sempre. Uma marca, um fenômeno que ela mesma temia e tentava controlar. De vez em quando eu penso, né? Aí eu penso outra coisa para não ficar pensando o dia inteiro. Tem medo que volte? Para a mãe, talvez as orações pudessem resolver. Mas elas também deram conselho para ela rezar bastante e fizeram um espírito mau. Na época do ocorrido, um padre parapsicólogo explicou o fenômeno, tranquilizou a família e aconselhou que eles mudassem de cidade. São fenômenos de telergia, não tem nada a ver com espíritos do outro mundo ou com seres do outro mundo, nada disso. São fenômenos naturais, são fenômenos parapsicológicos. Essa telergia é uma força física capaz de movimentar objetos. Para especialistas, telergia é a energia somática transformada e exteriorizada, que depende do indivíduo vivo. É a causa invisível, a força que golpeia ou que move os objetos. É a energia somática transformada e exteriorizada.
Os fenômenos têm uma relação, não definitiva, não é em todos os casos, com a idade. Numa época de grandes transformações orgânicas, hormonais, que libertariam algum tipo de energia ainda não precisado nos seus limites. Então, o que se discute muito nesses casos é: será a mente da menina o elemento provocador inconscientemente de todos os fenômenos, ou ela poderia eventualmente estar sendo usada por uma outra inteligência? 14 anos depois, em uma entrevista, ela desabafou. Eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, né? Se questionada se ela ainda era capaz de repetir o que fazia aos 13 anos de idade, ela confirma. Consigo. Assim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. No dia 26 de junho de 2010, Leonice faleceu. Ela teve câncer e não resistiu. Com ela, morreu também uma dúvida ainda não explicada: paranormalidade, ação maligna ou um fenômeno que a parapsicologia pode explicar? Os paranormais sempre chamam a atenção, mesmo de quem não acredita nesses mistérios. Há 14 anos, uma adolescente gaúcha foi notícia no Brasil inteiro depois de reveladas as imagens dos fenômenos que, segundo ela, eram comandados pela mente. Ontem, o Teledomingo mostrou como a jovem está vivendo. Abril de 1988. Todas as atenções do país se voltam para a linha Boa Vista, interior de Santa Rosa. Você vai conhecer hoje a história de uma menina que provocava estranhos fenômenos paranormais. Leonice Fitz, na época com 13 anos, virou a atração na imprensa e de curiosos que invadiam o pátio da casa para ver o que a menina fazia. E não era para menos. Colchões se entortavam, ruídos e batidas assombravam quem a acompanhava. Este radialista presenciou alguns fenômenos e lembra o pavor que sentiu. Até as panelas mexiam, batiam. Então, quando começou a bater as panelas, a gente ficou com medo. Luiz também foi testemunha. E tinha um baú do lado da cama, que pesava mais ou menos o quê? Uns 20 quilos o baú. E eu e mais o meu colega estavam sentados naquele baú. E o baú, de repente, ele resolveu flutuar. Ele ficou flutuando mais ou menos uns 5 minutos com nós em cima. É assim uma das passagens da minha vida mais interessante, que isso eu não vou esquecer nunca mais da minha vida. Depois que a notícia se espalhou, a família não teve mais sossego. Buscou ajuda em todos os lugares e religiões. Até que um padre parapsicólogo de Porto Alegre veio à cidade e conseguiu dar uma explicação ao problema. Telergia é uma força física dirigida pelo inconsciente de uma pessoa parapsicologicamente dotada. E tipologia é um barulho, uma batida ou várias batidas, podem ser contínuas ou intermitentes, de uma pessoa dotada também, que produz isto pelo inconsciente. 14 anos se passaram. No início, um desafio continuar em uma cidade pequena e cheia de preconceitos. Como proteção, se calou por muito tempo, mas agora decidiu romper o silêncio. Acontecia o que eu pensava. Então, o que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer, eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. Leonice tem hoje 28 anos. Está casada, mas ainda não tem filhos. E o que mais preserva é o anonimato e a tranquilidade. A família continua morando no mesmo local, mas prefere não falar sobre o assunto. Na escola onde a menina estudava e foi afastada a pedido dos pais dos outros alunos, a rotina também é normal. E é no reencontro com a professora, que ela não via desde aquela época, que a emoção e as lembranças mais fortes vêm à tona. Voava boné dentro da sala dela, ouvia muito barulho e muito estralo, né? Leonice ainda é uma pessoa especial, já que os fenômenos não deixaram de acontecer. E hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso e nem que um dia eu fiz. Né? O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo.
Olá, Histórias Extraordinárias apresenta hoje Ruídos do Espírito. Que estranhos poderes tinha aquela menina do interior de Santa Rosa que se tornou conhecida nacionalmente? Objetos se movimentavam pela casa, ela provocava ruídos inexplicáveis. Eunice tinha 13 anos e impressionava pais, amigos, vizinhos e chamou a atenção de jornalistas de todo o país. Isso aconteceu em 1988. Recentemente, Leonice Fitz faleceu e agora os familiares, as amigas e o marido contam como tudo aconteceu. Você não pode perder Ruídos do Espírito, logo depois do intervalo. Uma história realmente extraordinária. Até já! Isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas. Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei, tirei a boneca, ela abriu os olhos, olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas assim. Ela saía bastante. Gostava de sair e brincar com as outras crianças. Gostava de tudo, assim, ela tinha muitas amigas. Nosso convívio era normal. Ela brincava, ela pulava, ela estudava como outra criança qualquer. A gente voltava caminhando a pé para casa, conversava da vida dela, da nossa, né? O dia a dia. E num dia desses ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava e chinelos andando, vassouras voando. E era isso que ela falava. Eram coisas fortes, assim, que a gente ouvia, mas ela falava isso pra nós rindo, então a gente não sabia se isso acontecia ou se era brincadeira. E aí a gente brincava e falava, e daí ela falava que ela ia tirar uma pedra, né, com a força da mente nas pessoas, mas brincando, né? Depois ela foi na aula, sempre ela tinha mais força do que as outras, ela sabia mais do que as outras. Ela enxergava tudo, contava para as outras tudo o que estava acontecendo, o que vai acontecer. E as outras ficaram bobas com aquilo, não sabiam o que era. Certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perna pro ar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saí para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? Já porque era muito estranho, a gente achava que não podia ser porque as outras crianças não eram assim. Eu não sabia que significava, que ele não sabia que isso vinha dela, né? Ela sentava na mesa para almoçar. Antes de ela almoçar, o meu marido sempre cuidava dela, o pai dela. Olhava para ela, daí não acontecia as coisas, mas quando ela olhava para o lado, já avoava os pratos aqui da mesa. Avoava os pratos, a xícara, tudo ela tinha quebrado, não tinha mais louça. E a
a gente achava no início, as primeiras vezes, dos primeiros relatos dela, que era uma brincadeira dela com nós, a gente não levava muito a sério na hora. Chegava em casa, falava para os nossos pais, eles diziam, não, é uma brincadeira dela com vocês. A gente nunca tinha ouvido falar em fenômenos sobrenaturais, a gente achava que ela estava mentindo. E a gente dizia, meu Deus, por que ela faz isso? Por que ela conta essas histórias? Essas mentiras, na verdade. Eunice, não me pega! Ah, eu vou pegar sim! Não, mas não. Você não vai pegar! Até que daí ela tinha 13 anos e daí piorou as coisas. Daí ela começou a mover todos os móveis e tudo. Perguntava toda a área. Eu tirava leite e trazia para dentro, ela derrubava o leite. A época que aconteceu esses fenômenos, chamado de fenômeno, né, que ficou bem forte, ela parou de vir na escola. E daí que aquilo foi para a rádio, né, daí que foi um alarme muito grande. O pai dela veio procurar um dos nossos repórteres para falar sobre o que estava acontecendo dentro da casa dele, a respeito da situação da filha dele, no caso a Leonice Fides. O problema exato mesmo foi que ele não conseguia deixar lâmpadas acesas dentro de casa, que todas as lâmpadas da casa, ela olhava, a Leonice levantava o olho, olhava para a lâmpada explodia, ela se estourava a lâmpada. Foi na véspera de Natal, 24 de dezembro, que a gente ia apresentar a programação de Natal, que incluía versos e cantos. Ela já não tinha participado mais dos últimos ensaios, devido a gente sabia das coisas que estavam acontecendo na casa dela. Ela olhou para a fluorescente e ela quebrou. Caiu para baixo e quebrou por um pedacinho. E a gente com muito medo aquela vez. Agora ficaram escuro, o que vai acontecer? A gente começou a tratar essa situação, a gente levou para o ar o problema esse que estava acontecendo. Aí começou a vir imprensa de todo o estado, veio revistas de São Paulo, Rio de Janeiro, estava todo mundo aqui. Leonice Fides tem 13 anos. Os lençóis da cama da menina se movem para baixo dela. As cobertas se encolhem sem ser tocadas. O colchão se dobra e levanta sobre a cama. Pedaços do colchão surgem na cabeça de Leonice. Virou assim, tipo, uma atração turística, sabe? Um show, era show, sabe? As pessoas iam lá para ver o que ela ia fazer hoje, o que ela, sabe? Ela virou, na verdade, uma celebridade dentro da situação. Tinha tanta gente, que não deu mais para aguentar. Eu já estava bem doente. Todos os dias a gente ia lá tardinho para ver como é que ela estava, para ver a situação dela e por um pouco de curiosidade também. Todo mundo é um pouco curioso. Daí um domingo nós saímos para não enfrentar toda a gente, daí eles entrarem dentro da janela do quarto. Abrirem e entrarem. Para ver se a Leonice estava aqui. Teve um certo momento assim que ela disse que isso já incomodava a família, incomodava ela. Até uma vez a minha irmã foi na casa dela para ver isso, aí tinha uma placa grande escrita, a menina não está. Ela chegou a sair de casa porque eram muitos curiosos querendo ver isso. No começo eu acho que até foi ela achou como uma brincadeira, uma maneira de talvez até de chamar a atenção, das pessoas darem mais atenção para ela, mas que depois eu acho que ela se assustou bastante com tudo que aconteceu. Por fim ela chorava, ela ganhou medo, porque tudo eles davam conselho e ela começava a chorar. Mas primeiro ela tinha alegria, era bonito, mas depois não.
ninguém se referia depois a ela como Leonice, só falavam a menina do poltergeist, dos fenômenos, né? No início o pessoal achava que era um espírito, né, que se incorporou dela, alguma coisa assim, e aí passaram a chamar ela de fantasma da linha Boa Vista. Ela não chamava ela mais por Leonice, era aquela menina, e ela ficou marcada por causa disso, né, sempre. Mas elas também deram conselho para ela rezar bastante, que era um espírito mau que ela tem. E até que o padre Dino Friedrich descobriu o que era. São fenômenos de telergia. Não tem nada a ver com espíritos do outro mundo ou com seres do outro mundo, nada disso. São fenômenos naturais, são fenômenos parapsicológicos. Essa telergia é uma força física capaz de movimentar objetos. Esses fenômenos têm uma relação não definitiva, não é em todos os casos, com a idade. Numa época de grandes transformações orgânicas, hormonais, que libertariam algum tipo de energia ainda não precisado nos seus limites. Então o que se discute muito nesses casos é: será a mente da menina o elemento provocador inconscientemente de todos os fenômenos, ou ela poderia eventualmente estar sendo usada por uma outra inteligência? Aí voltou pior. Ficou aqueles aranhão e as batidas também ficarem junto na parede. E se a gente perguntava o que era, aquilo respondia, falava. Não era ela. E a gente dizia, bate uma vez, batia. Bate duas vezes, batia. Bate três vezes, batia. 3 vezes. Parou. Então chegou num ponto que nem ela, nem a família aguentou mais. Daí o padre levou nós para Porto Alegre. Depois ele bloqueou a mente dela, porque senão ia acontecer de novo. Voltou, ficou normal. Estava tudo normal. Mas as coisas aconteciam também, mas os outros não perceberem. De vez em quando eu penso, né? Aí eu penso outra coisa para não ficar pensando o dia inteiro. Tem medo que volte? Voltou sim para ela. Se ela queria, ela fazia as coisas, né? Uma vez no mercado fazendo compra, assim, sabe? Ela disse: Armindo, eu fiz uma coisa. Eu disse: mas o que tu fez? Eu abri a casa. Eu disse: mas eu chaveei a casa, né? Como é que tu abriu a casa? Ela disse: não, eu abri a casa e não consegue fechar mais. Vão para casa porque pode entrar um ladrão. Aí chegamos em casa mesmo, a casa estava aberta. Então são determinados talentos específicos que nós trazemos, mas que lamentavelmente nesse terreno da psicobiofísica causam medo. Não é uma coisa normal que as pessoas costumam ver ou passar, né? E para ela foi uma coisa bem forte, isso deve ter assustado ela bastante. Para uma menina da idade dela enfrentar isso aí, eu acho que não foi fácil, né? Ainda a coisa é vista muito pelo lado do sobrenatural, do maravilhoso, e não com o fenômeno natural que pode acontecer, que faz parte da história da humanidade, que tem fenômenos já bem documentados. Isso tudo poderia ser coordenado, poderia ser bem estudado, para que se conseguisse, inclusive, uma explicação mais satisfatória do fenômeno. Mas, na verdade, principalmente no interior, na maioria dos casos, quando isso acontece, o que se procura é fazer cessar o fenômeno, bloqueia. Calmou sim. Calmou completamente. Mas a força dela sempre continuava. Ela estava lá trabalhando e ali caíram as flores, tinha bastante flor, tudo pro chão. Se ela pensava da mãe, daí caíam as flores. Eu sabia que ela está pensando em mim. Pois há mais ou menos uns 2 anos que ela estava doente. Câncer ou sarcoma. Mais perigoso que tinha. E
faleceu no dia 26 de junho de 2010. Agora ela vai completar 36. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso e nem que um dia eu fiz. O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. Você já teve alguma experiência paranormal? Ligue de qualquer parte do estado para 8401-0357 e conte sua história. Nesse número, você também pode ouvir as histórias e experiências de outras pessoas. Participe! A menina que provocava fenômenos paranormais ganhou repercussão nacional em 1988. Passados 24 anos, voltamos à casa de Leonice Fitz, em Linha Boa Vista, interior de Santa Rosa, e descobrimos mais detalhes desta história. A reportagem foi destaque ontem no Teledomingo. Nesta casa, onde ainda mora Dona Ema, aconteciam fenômenos paranormais que espantaram moradores e fizeram Leonice Fitz ficar conhecida no país como a garota poltergeist. Todos os vizinhos estavam aqui. Queriam ver o que acontecia. Geladeira se erguia, mesa se erguia, tudo se erguia. Essa cadeira voava para lá. A boneca da cama saía fora da cama e sentava na outra cama. A família procurou ajuda num centro espírita. À medida que ela chegava na casa, já começavam os barulhos. E quando ela sentava próximo da mesa, que todos ficam sentados na volta da mesa, então se produziam sons muito estranhos, batidas metálicas, barulho de livro abrindo e fechando. O padre e parapsicólogo Edivino Friedrich testemunhou os fenômenos. Cansados de tanta exposição, os Fitz decidiram preservar a filha. 14 anos depois, Leonice voltou a falar sobre as manifestações. Eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. O ex-marido de Leonice diz que depois do casamento, ela passou a dar consultas espirituais. A pessoa contava a história dela, esse problema dela, que ela tinha, ela escutava e falava que a pessoa tinha daí, Mas a caminhada foi interrompida aos 35 anos. Leonice morreu de câncer nos ossos em 2010. Os últimos pedidos foram deixados em uma carta para Dona Ema. Mãe, no meio das minhas mãos, coloque uma rosa vermelha bem grande e bonita. Preciso estar bonita, porque depois que eu partir, minha alma vai para uma festa muito bonita. Depois, vou virar uma estrela.